Boa tarde para todos, passando por aqui mais uma vez para bater um papo com todos vocês sobre algo simples, corriqueiro, frequente e que praticamente está presente em todos os processos de adoecimentos, sejam eles agudos ou crônicos, que é a inflamação. E a inflamação, ela acabou se tornando algo muito falado, muito difundido, né? Todo mundo fala, ai, hoje eu estou inflamada, estou com o corpo inflamado, e eu resolvi aqui, hoje, trazer esse assunto, né, para vocês. E a gente vai fazer uma sequência, inclusive, com esse assunto de lives aqui, de reels, para que vocês possam entender e possam também identificar ou se identificarem diante desse processo. Então, o que é a inflamação? A inflamação nada mais é do que uma resposta fisiológica, tá, do corpo a um processo de agressão. Tá? Então a gente tem um processo de agressão, seja traumático, seja por um vírus, seja por uma bactéria, seja por um contaminante, né, um poluente, e aí a gente tem um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, o sistema imunológico gera toda uma alteração ali naquela área, né, naquele órgão especificamente, para que possa haver um mecanismo de defesa. Então aumenta o fluxo sanguíneo, você muitas vezes tem aumento da temperatura local, com calor, com vermelhidão, com dor. Esse processo inflamatório agudo, ele é benéfico, porque ele sinaliza para o teu organismo, né, uma condição, que é uma condição que na verdade te traz problemas e ou riscos, posta para funcionar em prol disso. Tá? O grande problema é quando essa inflamação ela se torna um problema crônico, né? E quando a inflamação ela se torna um problema crônico, ela perde muito desses sinais agudos de sinalização, né? Que mostram, né, especificamente que a gente está sendo atacado por algum processo que não está sendo benéfico. E, na verdade, esses sintomas muitas vezes se tornam até sutis, né? Você tem uma dor, você tem um cansaço, você tem algo ali disfuncional diante de um processo, né, que é necessário para que a gente tenha funcionalidade, para que a gente possa ter uma vida boa. E o que acontece? A grande maioria dessas condições estão ligadas às doenças crônicas, né, ou a processos crônicos. E que, por exemplo, uma má alimentação, a inflamação crônica piora a resistência insulínica, ela piora a resposta aos danos articulares, ela piora as respostas cardiovasculares ao esforço, ela piora as respostas vasculares, então ela pode criar ali placas nos vasos, predispõe inclusive a uma trombose ou uma diminuição de fluxo em determinados processos. Ela piora o funcionamento cognitivo e até mesmo emocional, né? Porque a inflamação crônica também atinge o cérebro, ela atinge todos os órgãos específicos, né? Então, e obviamente que os nossos hábitos de vida, né, eles estão intrinsecamente ligados ao processo de manutenção de um corpo sem inflamação ou sem inflamação crônica, né? A inflamação aguda ela é normal, ela é natural, inclusive. Então, o manuseio do estresse, o próprio sono, que seria um dos processos metabólicos mais anti-inflamatórios do organismo, uma alimentação equilibrada,
O processo digestivo também sofre muito com esse processo inflamatório, inclusive, né, com disfunções e doenças, síndrome do colo irritável, as disbioses, as intolerâncias alimentares que acontecem como consequência. Então, a inflamação, ela acaba tendo residência, né, eu digo assim, né, um aspecto em vários lugares do nosso corpo, né, e acaba gerando vários sintomas, né? Então, dores de cabeça, contraturas musculares, cansaço, dificuldade de foco, de atenção. Então, por que a gente está conversando sobre isso, né? Porque às vezes a gente não tem uma doença bem estabelecida, a gente tem um corpo que está inflamado, ele está naquele estágio disfuncional e sim, pode vir a abrir uma doença. E a gente tem condições como doenças autoimunes, né, que muitas vezes não tem uma origem ainda definida, né, e que geram um gatilho de inflamação crônica, né, algumas doenças reumatológicas, artrites, doenças da tireoide, psoríase, entre outras, né. Então, na fisiopatologia de toda doença, a gente tem um processo inflamatório. E qual é o problema? O processo inflamatório acelera o processo de envelhecimento, né? Piora as condições do organismo nas respostas que ele precisa dar, obviamente, diante de situações que normalmente ele faria isso de uma forma tranquila, de uma forma excelente, né? Então, quando o corpo está inflamado, ele já está sobrecarregado numa série de disfunções e muitas vezes é uma gota, um copo d'água que já está cheio, né? Então, e a gente precisa entender isso a partir de uma clínica, de uma desconfiança clínica. E como é que a gente pode, digamos assim, gerenciar isso em uma outra ordem, né? Procurando um especialista, um clínico, enfim. Existem marcadores, né, de inflamação, né, obviamente, que vão ajudar os médicos a gerenciar esse processo inflamatório, uma anamnese bem dirigida, né, sabendo a história especificamente, e a partir daí se criando uma estratégia, né, para que você possa especificamente melhorar aquilo que você está sentindo, mas olhar para os gatilhos que estão sendo propulsores, né, e estão causando essa inflamação, que pode ser inclusive silenciosa. Muitas vezes ela aparece de uma forma muito sutil. Então, é por isso que eu quis trazer aqui, inicialmente, o que era a inflamação, né? Então, a inflamação, de uma forma geral, quando ela é aguda, ela é benéfica, ela dispara mecanismos de defesa que são necessários para que a gente possa se manter, né, íntegro, vivo, né? Vivos, aliás. E a inflamação crônica, que vai trazer uma série de problemas e ou até mesmo doenças. Por exemplo, o câncer, ele tem característica por ser uma doença inflamatória, né? Ali você tem uma alteração de respostas celulares e você tem um processo inflamatório como base também. Então, eu diria que todas as doenças neurodegenerativas, câncer, diabetes, hipertensão, hipertrigliceridemia, as doenças autoimunes têm como base a inflamação. E a inflamação, ela pode começar de uma forma muito simples, né? Então, nós precisamos estar atentos aos sinais e sintomas que possam não parecer importantes, principalmente quando eles se repetem, né? Ah, não, eu tive uma dor de cabeça pontual, ok. Um dia posso não ter dormido muito bem, posso ter me aborrecido, posso não ter comido adequadamente, né? É uma coisa. Ah, não, eu sinto dor de cabeça frequentemente, 3, 4 vezes por semana, ou durante uma semana por mês, isso é recorrente. Tem alguma coisa errada, né? A gente precisa
enxergar isso e não apenas ficar querendo se livrar dos processos, né? O caminho mais fácil nem sempre é o melhor caminho, né? Ele pode parecer ser o melhor caminho, mas ele não é o melhor caminho. A gente precisa entender o que está por trás desse sintoma, desse sinal, né? E desdobrar isso obviamente, em estratégias, tanto diagnósticas como propedêuticas, né, de abordagem, para que a gente possa, inclusive, não ter esse processo inflamatório, né, para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa gerenciar de uma maneira mais leve o nosso envelhecimento, tá? É isso, a princípio eu trouxe a inflamação aqui como pano de fundo e existe uma série de nutrientes e de estratégias que a gente vai falar depois num outro momento que podem nos ajudar, inclusive a combater a inflamação crônica, independente da origem dela, mas sem saber com quem estamos lidando fica mais difícil, né? Diga-se de passagem, né? Então, fiquem atentos. O corpo inflamado, ele fala, né? E ele fala com a gente várias vezes. A gente precisa estar apto a escutá-lo, né? E a dar um segmento nessa investigação para que a gente possa não sucumbir aos processos inflamatórios crônicos e adoecer menos, tendo assim mais saúde, mais longevidade, mais alegria de vigente. É isso. Então, um beijo para vocês, um bom resto de dia aí para todos, tá? E fiquem atentos aos seus processos.